Salve galera, beleza aí? Bom, vamos nos encontrar agora aqui no encontro virtual, né? Tô com saudade de vocês, de verdade. Queria vê-los aí pessoalmente, mas é o que temos para agora, né? Vamos conversar aí através de vídeo. Então vamos cuidar da saúde, beleza? Vou passar para vocês aqui alguns slides da nossa matéria. Eu vou comentar os slides e se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema, entre em contato pelo Clipe Escola, pelo grupo do WhatsApp também. Combinado? Tamo junto aí. Então, esse slide então vai ser o slide de filosofia. Quero recomeçar agora então nossa aula, beleza? Começando aqui o segundo já bimestre. Mas antes de começar o segundo bimestre, eu queria retomar ainda um tema que eu acho importante, que ficou faltando finalizar do bimestre passado, o tema da unidade A, Descobrindo a Filosofia, beleza? Lá do capítulo 1, a experiência filosófica, beleza? Então, queria conversar com vocês aí sobre essa pessoa, sobre Sócrates, porque ele é um personagem muito importante na história da filosofia, certo? Nós temos que falar um pouco mais sobre ele, porque ele inaugura o pensamento filosófico. Ele inaugura uma forma de pensar filosófica que é nova na história da humanidade, para o seu tempo, e isso tem muita importância na nossa matéria. Sócrates é considerado o pai da filosofia. Por isso que eu quero retomar alguns conceitos de Sócrates. Tudo bem? Bom, se vocês se lembram dos vídeos que vocês fizeram, que vocês apresentaram, que nós discutimos, Sócrates ele tem uma informação de nascença muito importante. Sócrates, ele é uma pessoa simples, uma pessoa do povo, nasceu na Grécia e a sua mãe é uma parteira. Quem que é a parteira? É aquela mulher que nas cidades antigas não tínhamos hospitais, correto? Então, ela ia na casa das pessoas para ajudar as mulheres a darem à luz seus filhos. Essa informação é muito importante para a metodologia que a gente vai ter que aprender de Sócrates depois. Tudo bem? Então, vou começar agora a exposição sem o vídeo para ficar mais fácil para a gente poder conversar aqui lendo os slides, lendo algumas informações importantes. Beleza? Sócrates, então, faz um tipo de filosofia diferente do que nós estamos habituados a conhecer, né? Habituados a saber. Ele vai para a praça, né? Na Ágora. A Ágora é aquele espaço na Grécia onde as pessoas se reuniam para trocar mercadorias, para debater problemas próprios da cidade, para organizar festas em homenagem aos deuses, certo? E ali, Sócrates, que consertava sapatos, conversa com as pessoas, discute com as pessoas. E ali ele vai criando um grupo de pessoas interessadas nos seus questionamentos, nas suas ideias, no seu saber. Tudo bem? Ele, então, não deixou nada escrito. Nesse sentido, Sócrates ele é muito comparado nos livros de filosofia com Jesus Cristo, né? É uma pessoa icônica, é uma pessoa importante da história, mas que não deixou nenhum registro escrito. O que nós sabemos de Sócrates, em geral, é por meio de Platão, certo? Que é o seu fiel discípulo, e Xenofonte. Lembrando que Platão escreve sobre Sócrates e a gente não sabe direito o que é Platão e o que é Sócrates. Porque muita coisa parece que Platão colocou também do seu próprio pensamento, suas próprias sínteses, suas próprias ideias. Então, quando falarmos do pensamento platônico, socrático, a gente sempre vai usar esse binômio, o pensamento socrático-platônico, porque não sabemos diferenciar exatamente quem é Sócrates, quem é Platão. Muitos outros pensadores escreveram sobre Sócrates, alguns críticos, alguns ironizando Sócrates, tirando sarro dele mesmo, como Aristófanes, e outros citando Sócrates porque o conheceram de alguma maneira, ou através dele, ou através de seus discípulos. Aristóteles é um deles. É uma pessoa que cita Sócrates, mas
que ele conheceu muito Sócrates através do pensamento de Platão. Tudo bem? Vamos para frente. Como vocês viram já, e até fizeram uma prova com relação a isso, Sócrates ele é acusado de corromper a mocidade, os jovens da cidade, e negar os deuses oficiais da cidade. Por que ele é acusado de corromper a juventude? Porque os ensina a questionar, a perguntar, a querer saber mais das coisas. E isso é uma coisa que sempre incomoda, certo? E por que ele é acusado de corromper, de negar os deuses oficiais da cidade? Porque Sócrates, ele se dizia guiado por um daimon, como se fosse uma voz interior que o levasse a questionar, a pensar e a refletir sobre as coisas. A gente hoje talvez diria que Sócrates é guiado pela voz da consciência, certo? Mas Sócrates não dava esse nome, né, ainda, a palavra consciência. Ele vai inaugurar uma filosofia própria, né? A filosofia da psique, a filosofia do eu, do conhece a ti mesmo. Mas a principal negação que as pessoas fazem de Sócrates é que ele não se deixa guiar pelos oráculos ou pela vontade dos deuses, mas se deixa guiar, sobretudo, pelaquela voz interior, pela voz da razão que nasce, que fala dentro dele. Tudo bem? Por isso, ele é condenado à morte. E, sobretudo, porque ele coloca no ridículo as pessoas que o interrogavam. As pessoas tinham muita raiva de Sócrates, porque ele mostrava toda a crueldade, toda a malícia, toda a maldade no argumento dos seus opositores. Isso num diálogo conhecido como a Apologia de Sócrates, escrito por Platão. Certinho? Aliás, na prova, alguns alunos escreveram isso, né? Platão acusa Sócrates de corromper a mocidade, de negar os deuses. Não, moçada. Platão defende Sócrates. O que Platão faz é escrever sobre Sócrates. Então a resposta da prova correta deveria ter sido que Platão mostra que os acusadores de Sócrates, Platão demonstra que na sua defesa Sócrates é tratado injustamente. Tudo bem? Isso que tem que ficar claro na sua apresentação quando fala de Sócrates no vestibular, por exemplo. Beleza? Qual que é a importância dessa aula? Que é uma aula para retomar o nosso conteúdo, ok? Então, por que eu estou dando importância a Sócrates? Por causa do método socrático, moçada. O método socrático é constantemente solicitado nas avaliações, nas provas, nos vestibulares. E tanto é que na nossa prova eu também fiz essa perguntinha, né? Tem lá um texto e explicite, demonstre que parte do método socrático está apresentado ali, pelo seu resumo, pela sua leitura, pelos vídeos que nós vimos em sala de aula, você conseguiu responder. Mas não ficou claro para muitos alunos. Por isso que eu quero retomar aqui. Então, o método socrático é um método dialético. O que é isso? É um método que envolve a discussão, o debate e a troca de ideias. E normalmente ideias opostas, ideias complementares, ideias que se juntam, se separam e criam coisas novas. Isso que vai ser o método dialético. A gente aprendeu um pouquinho do método dialético quando lá no nono ano, quem estava na escola, a gente teve aquela aula sobre Hegel, para explicar um pouquinho sobre a dialética hegeliana, tese, antítese e síntese, se vocês lembrarem. Sócrates não fala sobre esse assunto ainda, tese, antítese e síntese. Mas desde já, Sócrates usa a dialética como esse momento de troca de ideias, de troca de opiniões, de discussão de ideias e de ideias contrárias e contraditórias. Porque é importante eu colocar meu pensamento em xeque através do outro. Então, o primeiro passo desse pensamento dialético, desse método, é a ironia. A gente usa a ironia como alguma coisa ruim. Por exemplo, alguém chega na festa e uma menina com inveja fala assim, nossa, que vestido bonito. É como se fosse de nossa, que vestido horrível, né? Então, a ironia é usada com esse significado mais
mais popular, mais comum. Mas não é esse o significado na filosofia de Sócrates. Qual que é o significado da ironia no pensamento de Sócrates? A ironia é assim: eu vou conversar com alguém sobre algum assunto, com um economista, com um político, com um artista, com um padre, com quem for, ok? Com um religioso, quem for. E eu vou iniciar um diálogo fazendo perguntas, como se eu nada soubesse sobre o assunto. Talvez eu não saiba mesmo. Mas então eu vou começar o meu diálogo perguntando e prestando atenção no argumento da pessoa. A pessoa está falando comigo, eu vou perguntando, vou questionando, vou cutucando, vou cavocando. E vou tentando perceber nesse diálogo algumas contradições da pessoa. A pessoa está explicando um assunto e sem querer ela começa a se contradizer. Nossa, eu sou especialista em futebol. Eu sou uma pessoa que manja muito de futebol. Ah, que legal. Viu? Você está vendo, tá percebendo lá o que está acontecendo no campeonato japonês? Não, eu não conheço bem o campeonato japonês. Opa, então você não é especialista em futebol, né? Você conhece alguns campeonatos, mas não todos. Você conhece o campeonato europeu, brasileiro, mas o campeonato japonês você não conhece. Ah, é verdade. Então percebe? A ironia, ela faz com que a pessoa se coloque no seu lugar. Ela de fato perceba os limites do seu conhecimento. Que ela perceba que ela não sabe tudo sobre aquele assunto que ele se propõe a falar. Tudo bem? Olha que linda essa frase do Sartre. Na ironia, o homem anula, na unidade de um ato mesmo, o mesmo ato, aquilo que coloca, faz crer para não ser acreditado, afirma para negar e nega para afirmar. Então é esse processo mesmo de colocar em xeque, de questionar nossas ideias. Tudo bem? Da ironia, ela vai então levar a um segundo passo do processo do método socrático, que é a maiêutica, que vou explicar no próximo quadro. O que é a maiêutica, moçada? Maiêutica, como eu já expliquei em sala de aula, mas quero retomar aqui porque não ficou claro para alguns alunos. A maiêutica vem de um verbo em grego que quer dizer dar à luz. Então lembra lá da mãe do Sócrates, que é parteira? Pois é, a parteira não coloca o bebê na barriga da mãe. A parteira não gera o bebê na barriga da mãe. A parteira não faz nada dentro da barriga da mãe. A parteira só ajuda a mãe a tirar de dentro dela aquilo que já está dentro dela. E isso é a maiêutica no pensamento socrático. Para Sócrates, nós já possuímos um saber, nós já somos detentores de um conhecimento, que depois Platão vai explicar melhor, que vai falar do mundo inteligível e do mundo sensível, certo? Nós já temos o domínio de um certo conhecimento. Então, o papel do filósofo consiste nesse procedimento dialético, né? De troca, de debate, de discussão, de questionamento, certo? Vai partir da opinião do interlocutor, daquilo que ele acha que sabe sobre algo. Ele vai cair em contradição ao defender seus pontos de vista, reconhecer a sua ignorância acerca daquilo que julgava saber. Então, a maiêutica vai colocar a pessoa, em primeiro lugar, através da ironia, fazer com que ela perceba que não conhece sobre aquele tema, e depois da ironia, ela vai passar a extrair de dentro dela verdades que já estavam ali, mas ela não se dava conta. Então, a partir desse reconhecimento da própria ignorância, trata-se então de descobrir pela razão a verdade que temos em nós. O que isso quer dizer? É cavocar a nossa mente, é buscar lá dentro aquelas verdades que já estão presentes e que nós não estávamos percebendo. Por quê? Porque os preconceitos, as opiniões, aquelas coisas que nós achávamos saber, estavam nos impedindo. Quando eu percebo que não sou dono da verdade, então eu começo então peraí, deixa eu pensar melhor sobre esse assunto.
Deixa eu refletir melhor sobre esse assunto. Essa é a importância do diálogo, né, moçada? O diálogo nos permite isso. Nos permite conhecer, perceber e descobrir coisas que a gente não estava se ligando, não estava se dando conta. Tudo bem? Essa frase de Sócrates, só sei que nada sei, é um grande reconhecimento disso. Aquele sentimento de que eu não sei tudo, né? Mas eu posso estar aberto ao saber. E quero terminar então nossa aula lendo rapidinho um pouquinho uma frase que Sócrates comenta isso daí, né? Só sei que nada sei. Lá na sua apologia, como Platão descreve. Fui ter com um dos que se passam por sábios, porquanto, se havia lugar, era ali que, para rebater o oráculo, né, aquele oráculo que dizia que Sócrates era o mais sábio de todos os sábios, então, para rebater o oráculo, mostraria ao Deus, eis aqui um homem mais sábio do que eu, quanto tu disseste que eu era. Porque o oráculo havia dito que Sócrates era o homem mais sábio de todos os sábios. Submeti a exame outra pessoa. É escusado dizer seu nome, ou seja, eu não vou falar seu nome, certo? Era um dos políticos. Isso não quero causar confusão. Eis, atenienses, a impressão que me ficou do exame e da conversa que tive com ele. Achei que ele passava por sábio aos olhos de muita gente, principalmente aos seus próprios, mas não era sábio. Então, meti-me então a explicar o que supunha ser sábio, mas não era. A consequência foi tornar-me odiado dele e de muitos dos circunstantes. O que esse texto está mostrando? Que Sócrates queria provar que ele não era sábio, ele foi conversar com aquelas pessoas de Atenas que se julgavam sábias, para então chegar à conclusão, tá vendo? Aqui tem alguém que é mais sábio do que eu. Mas conversando com essas pessoas, Sócrates percebeu que eles caíam em muitas contradições. Então Sócrates percebeu o quê? Eu acho que eu sou mais sábio do que ele. Porque ele acha saber sobre tudo. E eu sei que não sei. Né? Aquela pessoa acha que é dona da verdade e, portanto, não está aberta ao questionamento, à troca de ideias. Eu, por outro lado, sei que desconheço daquele assunto. Então, vou estar aberto para conhecer, para saber, para poder conhecer melhor. Então, é isso que ele conclui aqui. Mais sábio do que esse homem eu sou. É bem provável que nenhum de nós saiba nada de bom. Mas ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um nadinha mais sábio do que ele, exatamente em supor que não saiba, que saiba que eu não sei. Então, é nesse diálogo que Sócrates então vai mostrando a importância de estar aberto ao conhecimento, aberto à aquisição de novas ideias. Vou voltar aqui o slide. Então, Sócrates guia-se pelo princípio de que nada sabe e dessa perplexidade primeira inicia a interrogação e o questionamento de tudo o que parece óbvio. Então, questionar aquilo que parece óbvio, questionar aquilo que parece inquestionável é muito importante para Sócrates, certo? Fugir, sair do dogmatismo. O que é o dogma? O dogma é aquela verdade aceita, sem questionamento. Para Sócrates, nada deve ser aceito sem questionamento. Vamos lá. Ao criticar o saber dogmático, Sócrates não quer com isso dizer que ele próprio seja detentor de um saber. Mas ele desperta as consciências adormecidas. Acende aquela luz que ilumina, né? Opa, alguma coisa eu posso conhecer aqui. Alguma coisa eu posso buscar aqui. Esse, então, é o objetivo da filosofia socrática. Sócrates, então, ele é subversivo porque desnorteia, perturba a ordem do conhecer, né? E por isso vai incomodar as pessoas. Queria deixar como atividade final
uma atividade para vocês irem pensando para a nossa próxima semana, para a nossa próxima aula. Essa atividade está lá no seu livro, no capítulo 1, exercício 5. Essa citação trata-se de uma das contribuições da filosofia. Comente-a. Então, olha a leitura. A técnica, o domínio da técnica, só fornece meios de ação ao homem. Ela emudece, fica muda, né? Quanto aos fins, às finalidades, que deveriam guiar nossa conduta. No mundo atual, o esplendor de nossos poderes humanos faz com que se ressalte uma visão trágica, a ambiguidade de nossos desejos. Somente a filosofia levanta o problema dos valores. Então eu vou deixar para vocês essa questão para vocês irem pensando durante a semana. E na próxima aula eu vou comentar a questão. Gostaria que todo mundo tivesse escrito alguma coisa no caderno, beleza? Se quiser postar, se quiser mandar no Clipe Escola, se quiser mandar para mim um áudio, estou à disposição, tá bom? Galera, qualquer dúvida pode entrar em contato. Super abraço e a gente se vê na próxima semana.